Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, que as bênçãos do Senhor e a paz que excede todo entendimento esteja sobre sua casa, seu lar, sua família, em nome de Jesus. Hoje eu vim com uma palavra poderosa, está lá em Atos, capítulo 3, do 11, 12. Eu vou ler só, que diz assim, se você tiver a sua Bíblia, abra em Atos, capítulo 3, do verso 11 e 12, que diz assim, a mensagem de Pedro no templo. O homem que havia sido curado acompanhou Pedro e João e todas as pessoas que estavam admiradas e correram para a parte do pátio do templo chamada Alpendre de Salomão, onde eles estavam. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: Israelita, por que vocês estão admirados? Por que estão olhando firmemente para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por causa do nosso próprio poder, ou por causa da nossa dedicação a Deus? Isso foi uma pergunta, para os israelitas. Porque Pedro, no capítulo 3, no verso 1, ele cura um coxo, Ele não, pelo poder de Deus. Fala, levanta e anda, e puxa o homem, E o cara estava na porta do templo, então ele entrou lá, todo alegre, todo feliz, agradecendo a Deus, porque ele tinha sido curado, Porém, o povo ficou admirado, assustado, E olhando para Pedro como se o poder viesse dele. Se foi, grande coisa que ele fez, que não era de Deus, mas era dele, o poder dele. Ele falou assim, por que vocês estão olhando assim, achando que fui eu, pelo meu poder? Ou será que foi pela minha dedicação a Deus, E aí que tá nessa pergunta, dedicação a Deus. Às vezes a pessoa olha um profeta, uma profetisa, uma pessoa que tem dom de cura, dom de milagre, dom da fé. E a gente fala, meu Deus, essa pessoa é usada por Deus. Nossa, essa é usada, As pessoas sempre falam isso. Não, essa é usada, esse é usado. Nossa, esse tem umas revelação de Deus poderosa. Mas a gente procura saber como é a dedicação dele. A gente sabe, Porque às vezes a pessoa fala, é usado por Deus. É uma graça, lógico, é graça de Deus. Mas e a dedicação? E o temor ao Senhor? Isso ninguém vê. Só vê a hora que tá ali revelando, a hora que tá manifestando a glória de Deus. Mas e depois? Quando você vai para sua casa, às vezes liga a TV para assistir novela, às vezes, não tem a dedicação. Não, ele chega em casa, vai orar, vai escrever uma palavra, Porque a dedicação, porque não é assim, Deus já vai derramando os dons, Você primeiro tem que se mostrar, querer, se dedicar. E como que é que eu me dedico a Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Então, todo mundo pode ser usado poderosamente, Basta se dedicar à palavra de Deus, obedecer. Então, às vezes você olha e fala, nossa, a pessoa é muito usada. Mas por trás de tudo isso, dela ser usada poderosamente dessa forma, ela se dedicou, ela buscou, ela quis, ela vai para cima, ela não tem medo. Porque confia em Deus, confia na palavra, então ela vai para cima. Fala, Deus, eu quero o dom. Deus não vai dar um dom para você não usar. Deus não vai falar, não, você tá com tal dom. Aí Deus fala, entrega tal coisa pra pessoa ali, você com medo já. Ai não, e se for da carne? Ai meu Deus do céu. Aí não entrega. Aí Deus fala, como que você quer o dom se você não entrega? Tem medo. Então a pessoa ela tem que ir pra cima, independentemente, Se ela ouviu a voz do Espírito Santo, ela tá ali, ela entrega. Tem que entregar. Entrega. Aí Deus começa a ver, bom, se você vai pra cima,
Se você tem competência, você quer ir, você quer o dom, porque você vai usar. O dom é pra gente servir a Deus, usar. E não pra ficar, ai, só pra ego. Eu tenho o dom da profecia, mas não usa. Eu tenho o dom de cura, mas não usa. Se Deus deu o dom, é pra usar. Se você não consegue usar nenhum, como você quer um monte? Tem que ter uma dedicação, tem que ter uma coragem, tem que ser firme, tem que ser forte, tem que ser perseverante na fé. Então, às vezes você vê uma pessoa com vários dons, é porque ela busca, porque ela se dedica, ela não tem medo, ela vai pra cima. Tem gente que fala, eu queria tal dom. Ai, mas é muita luta espiritual, ai, é muita batalha, ai, é muito levante. Gente, Deus, ele dá, né, o dom, mas ele dá também a capacidade para você manter, não é uma coisa que você vai perder pro mal. Ai, eu não tô conseguindo manter. Não existe isso no reino de Deus. Tudo que Deus entrega para você, ele vai conseguir, você vai conseguir manter. Ele vai te dar armas para você lutar. Ele vai te dar entendimento, conhecimento. Não é assim. Deus é tudo certo. Com Deus é certo. Com Deus é tudo organizado, não é bagunçado. Não é de qualquer jeito. Então, a palavra fala, né, pra gente buscar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais e principalmente o dom de profecia. Então tá falando o quê? Busquem. Ele não tá falando, eu vou distribuir a torta direito. Ah, eu vou derramar. Não, tá falando busquem. Quem quer, busca. Quem quer, corre atrás. E Deus, ele fala o teste. Vamos ver se tem coragem mesmo. Vamos ver. Se vai bater no peito, vai colocar a mão e vai orar, vai repreender a doença, vai falar para a pessoa levantar, milagre. Você tem que ter coragem, não é somente derramar o dom. Para primeiro, antes mesmo de você receber um dom de milagre, Deus vai dar um dom de cura. Para ver, para aumentando os níveis. Não vai dar um dom de milagres sobrenaturais, você não consegue nem orar por uma dor de cabeça, uma cólica, uma dor de estômago, uma dor na coluna. Não consegue nem orar para essas coisas. Como que ele vai dar mais? Então, ele começa aqui, ó. Tá, vou dar isso aqui para ver como que vai ser. Se a pessoa não começar, não praticar, já nem faz mais nada. Porque ele vai falar, não, eu tô esperando. As atitudes. Se Deus deu o dom de cura, já comece. Ai, nossa, tô com uma dor na costa. Será que você vai ter peito e falar, você quer uma oração? Você quer que eu faça uma oração? Em nome de Jesus, eu creio. Porque o poder não é de você. Não é você que tem poder, é Deus, ele vem de Deus. Então ele só precisa ter uma atitude sua. Se a pessoa não foi curada, não é o seu ego, não é você que vai ser culpado, é porque Deus quis curar. E tá tudo bem. Mas você fez o quê? Orou. Então é o quê? A atitude. Entendeu? Uma pessoa ali tá com a perna. Posso orar na sua perna? Em nome de Jesus vai ser curado. E aí? Não é só gente que tá dentro da igreja, de fora. Você crê? Você tem fé? Não, eu tenho. Posso orar por você? Como é que tá indo? Tá agindo? Tá movendo? Quem quer poder de Deus busca. Quem quer poder de Deus se dedica. Quem quer poder de Deus não fica meio pra lá, meio pra cá. Às vezes você vê uma pessoa pregando. Nossa, prega demais. Nossa, que revelação. Nossa, que isso aqui. Eu queria pregar assim. Mas não se dedica. Não busca. Porque Deus, ele quer. Porque ele mais quer. Derramar o dom de você pregar a palavra. Né? Para você ter um entendimento maior da palavra. Mas busca. Será que está começando já a pregar? Será que já está começando pelo menos a ler um versículo? Abre o celular, grava um versículo pelo menos. Porque Deus, ele dá o dom, a capacidade. Mas precisa o quê? Buscar. Provérbios capítulo 16, versículo 3. Entregue ao Senhor tudo o que você faz. Os seus planos serão
estabelecidos. Então, quando a pessoa ela está entregue ao Senhor, mas metade, não tem como viver poder, não tem como viver prosperidade, não tem como viver reino. Você está meio, não. Ou é inteiro ou não é. Deus é assim, ou é sim ou não. Não é muro. É muro para cá, para lá. Então, a gente tem que se dedicar. E dedicação tem que ter sacrifício. Sacrifício, nossa, tem que sacrificar. Você ter poder, ter revelações. Deus fala, busquem. Não é para derramar todo direito para... Não. Então, a pessoa ela tem que buscar e obedecer a palavra. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com você, o que pode acontecer com você? Qual o medo? Qual que é a insegurança? Ai, meu Deus, eu tenho medo. Ai, muito levante. Ai, muito inimigo. Se Deus é por você, qual que é o medo? Gente, quem fica com medo, quem não quer sair do lugar, quem não quer se mover, não vive graça, não vive poder, não vive unção. Quer servir a Deus, serve direito. Serve direito. Marcos capítulo 9, versículo 23 diz assim, Jesus disse, tudo é possível aquele que crê. Tudo, 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 tudo. Então eu acho que é o negócio da entrega. Primeiro ele vem da fé. Quando mais você tem fé em Deus, mais você entrega. Então, preciso que fortalecer a fé. Então, o que você busca em oração? Fé. Pai, me dá mais fé, porque eu quero fazer isso. Pai, me dá mais fé, porque eu quero servir com tudo que eu tenho. Peça a fé. Peça. Às vezes você ora, eu tiro o medo, Senhor, tira o medo. Não é tira o medo, peça a fé. Troca a oração, ora direito. Não é tira o medo, peça a fé, porque quanto mais fé, não tem medo. Aquele que tem fé, que anda na fé, não tem medo. Então, peça a fé. Pai, me dá fé. Eu quero fazer isso. Busca, incessantemente. 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Então é a fé. Tudo se baseia na fé. Se você tem pouca fé, você não vive nada. Você não vive poder de Deus. Você não vive prosperidade. Porque é pouca fé. Então o que você precisa pedir? Fé. Para viver coisas maiores. Unção. Graça. Gente, hoje eu vejo assim. Eu falo, gente, viver nessa terra. Vamos deixar para o final. Oh, glória. Então, o que é nascido de Deus vence o mundo. O que você tem medo? Vence o mundo. Não tem diabo, não tem levante, porque você vai vencer. Entenda a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Para que a fé que vocês têm não se baseie na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, a nossa fé não tem que se basear no que a gente acha. A nossa fé não tem que se basear no que a gente entende, no que a gente já viu, mas a nossa fé tem que basear no poder da palavra. Na palavra, nossa, Deus faz isso, abre o mar. Então, o que é impossível? A sua fé tem que basear na palavra. Para de basear no que você está vendo, na sua realidade, no que você acha. Aí eu acho que não vai dar. Que isso? Você está se baseando na sua fé em você mesmo? Que orgulho é esse? Ou não é melhor se diminuir e entender o poder de Deus? Não, para Deus não é nada impossível. Não tem nada que é impossível para Deus. Então, qual que é o medo? De avançar, de andar. De falar, não, eu vou entregar, entrego tudo. Eu quero viver nessa terra, eu quero viver poder, eu quero viver graça, unção. Eu quero servir, eu quero ter coragem. Eu quero ir para cima, então tem que pedir fé. Porque a fé é o fundamento de tudo. Salmo 111, versículo 10 diz assim, para ser sábio é preciso temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão
aos que obedecem os seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Então é preciso que o segredo, temer ao Senhor. Então a partir do temor, a graça, a unção, a prosperidade, vem tudo, a compreensão. Ele dá a compreensão. Então você não vai ficar balelo. Você tem que entender que o seu entendimento agora é uma coisa. Mas se você começar a temer ao Senhor, a sua mente, a sua compreensão vai aumentando. Deus vai dando poder, vai dando graça. Para você compreender, você olha, você entende as coisas, você vê, você entende. Então é graça, é tudo pelo poder da graça. Não vem do cérebro, das coisas da cabeça, do seu estudo, faculdade. Não, é graça. E a graça vem de Deus. Então não se explica a compreensão, entendimento, é da graça. A gente tem que entender que o poder vem da graça, tudo vem da graça. Então para de ficar achando que tem que estudar a Bíblia, tem que fazer isso, tem que fazer... Não, tem que temer ao Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 43, diz assim: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha aqui a palavra, cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais, poder de Deus. Pelo quê? Temor ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Antes de dar um passo, Senhor, eu posso ir. Senhor, tem misericórdia de mim. Né? Se diminuir, entender que é tudo pela graça. Dá um passo ali, Senhor, eu posso ir? Não pode, obedecer. Isso que é temer ao Senhor. Senhor, mandou mensagem para mim, será que eu posso responder essa mensagem? O Senhor fala, não, aí você não responde, você apaga. É você não pensar mais no humano e pensar mais em Deus. Não pensar mais no que o outro acha e pensar no que Deus acha. Isso que é temer ao Senhor. E quem teme ao Senhor vive coisas sobrenaturais. Eu falo assim, se a gente fica nessa terra, né, tendo a palavra de Deus em mão, a verdade, o conhecimento, né, isso aqui é um privilégio, a gente ter a palavra de Deus, que é a palavra de Deus, nas nossas mãos, na nossa casa, né, a gente ter a palavra, a verdade. E se a gente não viver prosperidade de Deus, prosperidade, paz em todas as áreas, é a gente não ficar com medo disso, medo daquilo, medo, paz, porque a gente sabe que está nas mãos do Senhor e a gente descansa. Isso é viver prosperidade e poder de Deus, né? Se a gente não viver prosperidade e poder de Deus, se a gente conhece a palavra, conhece Deus, tá aqui, ó, é só a gente se dedicar, buscar e temer ao Senhor. Se a gente não buscar isso, viver isso, para que a gente vai viver? Se a gente tem que ser filho de Deus, servir, fazer com tudo, coragem, vai para cima, porque Deus é Deus, Deus é poderoso. Não é você, não é seu poder, você só precisa de atitude. Então, se a gente não viver isso, vai viver para quê? Para sofrer, para ficar toda vez pedindo em oração, sofrimento, é choro, é medo, sabe? Não. Firme na fé, buscar sair da inércia, buscar sair do mesmice. Toda vez a mesma coisa, não evolui. Não busca aumentar, não busca. Sabe, a mesma coisa. Já percebeu? Você fala, cara, por que eu tô vivendo a mesma coisa? Por que eu não consigo romper? Tantos anos a mesma coisa? Misericórdia. Busca mudança. A palavra tem que ter mudança. Então vamos ter mudança. Para que viver? Se não for para servir com tudo, com corpo, alma e espírito, para que viver? Viver sofrer na vida inteira. Se for para sofrer, vamos sofrer de uma vez. Vamos entrar de cabeça. Vamos falar, não, vamos se dedicar de verdade e sofrer por um tempo, mas depois ficar na abundância, na graça, na unção. Agora fica sofrendo 1, 2, 3, 5 anos. Não, não dá. Que a gente sirva com tudo que tem direito. Deus tem mais para derramar, mais graça, mais unção, dons. E fica no mesmo. Temos que ser sacrifício a Deus em tudo. Não, Pai, eu me sacrifico.
para buscar, para ter, para servir. Eu busco, eu sacrifico. Sacrificar, em nome de Jesus. Que a gente entenda essa palavra e entenda, compreenda que poder de Deus, a pessoa ser usada, é a dedicação. É a partir da dedicação, da busca, do temer ao Senhor. A gente possa hoje se alinhar com Deus e falar, eu quero mudança. Chega de viver mesmice. Chega, passa ano a mesma coisa. Quero servir, quero ter graça, poder, sem medo e vai para cima. Peça fé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa, Senhor. Entra com providência na vida do teu filho que está escutando, na nossa vida, meu Pai. Derrama mais fé sobre a nossa vida, porque a fé é o fundamento de tudo, Senhor. Se a gente tem fé, a gente não tem medo. Se a gente tem fé, a gente tem coragem. Em nome de Jesus, que a gente não possa se basear nossa fé na nossa sabedoria humana, mas na tua palavra, Senhor. Nos ajuda a temer, Senhor, a temer a ti, meu Pai, e saber que cada passo a gente tem que entender. Será que é da vontade do Senhor? E primeiro, orar. Em tudo a gente orar, Pai. Nos ajuda, nos dá o direcionamento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus, e graças a Deus. Espero amanhã, aqui de novo, com mais momentos com a nossa palavra. Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.